Blind Willie Johnson, um músico marcado tanto por sua voz áspera, poderosa e fervorosa, quanto por sua habilidade como guitarrista. Um estilo bruto, não polido, autodidata, diferenciado, simplesmente único no universo do blues. Apesar do estilo peculiar, nunca quis para si os valores seculares e profanos que o rótulo bluesman trazia. Um street corner evangelist, ou pregador de esquina, um santo homem cuja música estava profundamente entrelaçada à Bíblia, que tocava e cantava canções de gospel e spiritual, letras alegóricas, espalhando a palavra e trazendo edificação, luz a qualquer um que pudesse ouvi-lo. Uma vida atormentada pelo infortúnio, sofrida, conheceu a dor desde cedo e por toda a vida o acompanharia. Passando a maior parte dos seus dias tocando nas ruas do Texas, com um copo de lata amarrado ao braço da guitarra com um arame, rosnando, gemendo, lamentando, gritando piedosamente em seu caminho através daquilo que hoje chamamos de blues, mas que para ele era pura salvação. Bob Dylan, Led Zeppelin, Eric Clapton. Alguns nomes pesados que regravaram canções de Blind Willie Johnson. Um músico que nunca recebeu tantos holofotes quanto Robert Johnson, mesmo porque Blind Willie nunca quis atrair certas temáticas ocultas. Enfim, antes de começarmos aqui a biografia e falarmos sobre a vida de Blind Willie Johnson, eu peço encarecidamente a todos, quem puder, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e quem puder, compartilhe o nosso conteúdo aqui do Boteco Rock, porque é feito com muito carinho e muita pesquisa. A biografia de Blind Willie Johnson é uma biografia completamente desencontrada, com datas e informações que muitas vezes não batem dependendo da fonte que você consulta. Muitas dessas informações, na verdade, são apócrifas. Desde o ano do nascimento, a data de nascimento, na verdade, as suas esposas e até participações de suas companheiras nas gravações das suas canções. Mas é fato, Blind Willie Johnson gravou um total de 30 canções, divididas em 5 sessões, todas pela Columbia Records, entre 1927 e 1930, nas cidades de Dallas, Nova Orleans e Atlanta. Bem, tomando como base o seu túmulo, ele nasceu em 1897. Já a cidade em que ele nasceu é um tanto mais complicado. É mais fácil dizer que ele nasceu no leste do Texas. Afinal, diversas fontes divergem da sua cidade natal. Aparecem, na verdade, 3 cidades: Temple, Pendleton e Branham. Essas 3 cidades se espalhando por um triângulo que eu formei para facilitar a localização, um triângulo formado por Dallas, San Antonio e Houston. Não adianta, o tio aqui é professor de geografia, e professor de geografia adora um mapinha. Mapa sempre ajuda na explanação, na explicação das coisas. Fica a dica. A sua mãe morreu quando ele tinha 3 ou 4 anos, e logo depois o seu pai se casou novamente. E a família acabou se mudando para a cidade de Marlin, também no Texas. O pequeno Willie, desde os 5 anos, já tinha uma certeza
ele queria ser pastor. Ele falava com seu pai constantemente que gostaria de se tornar um pastor. Mas uma tragédia atrapalharia esse seu desejo. Ou, levando a máxima, de que Deus escreve certo por linhas tortas, ele sofreu um pequeno e doloroso desvio do seu plano. A sua cegueira, ela aconteceu por volta dos 7 anos. E a explicação mais aceitável é de que a sua madrasta, em uma crise, em uma briga com o seu pai, algumas fontes dizem que ela jogou soda cáustica nos olhos do Willie Johnson. Alguns dizem que foi por acidente, tentando acertar o pai dele. Outros vão dizer que ela jogou de propósito no rosto do menino como um ato de vingança, de raiva, pelas sucessivas traições. Infelizmente, Willie acaba perdendo a sua visão. Novamente, a sua história é recheada de detalhes e datas completamente desencontrados. Só que, quando a gente vai cruzando certas informações, dá para chegar em pontos mais críveis e coerentes. Talvez não dá para se ter 100% da certeza, mas dá para chegar o mais próximo possível da realidade. Ele ainda criança, já cego, ele começa a aprender sozinho a tocar o violão a partir de um violão que ele faz com uma caixa de charuto, que é o famoso cigar box guitar. Enquanto seu pai ia trabalhar, ele largava o Willie no centro da cidade e ele ficava ali tocando violão, cantando ao longo de todo o dia até o seu pai retornar. Afinal, não havia outros meios de vida para um jovem negro, cego, no sul dos Estados Unidos, no início do século XX. Aliás, você já assistiu ao vídeo Blues, Sífilis e Cegueira? A origem dos Blind Blues Men. Vídeo no qual eu dou uma explicada, eu coloco aí algumas teorias do porquê de uma geração inteira de músicos de blues cegos. Recomendo, o vídeo ficou muito legal. A sua voz naturalmente era de tenor, que é uma voz um pouco mais aguda, mas ele forçava uma voz barítono, que é um pouco mais grave, simulando um baixo. Isso tudo para tornar a sua música mais sombria, mais triste, com um ar de desespero e de solidão. E tudo isso de uma forma mais gritada, para justamente ele poder ser ouvido nas ruas. Afinal, a gente está falando disso na virada dos anos 1910 e 1920, quando ainda não tinham instrumentos microfonados. A cegueira foi um ponto muito difícil em sua vida, mas não é porque houve essa tragédia que ele abandonou a fé. Muito pelo contrário, toda essa tragédia em sua vida, todo esse sofrimento, fez com que ele abraçasse ainda mais a sua religiosidade. Ele sempre cantava música gospel, letras, canções gospel e negro spirituals, ou seja, hinos religiosos que a igreja cristã negra, no caso a batista, cantava, utilizava nos seus cultos. Canções essas que datavam desde o século XIX. Portanto, ele ficava desde essa época rodando as cidades em torno, cantando esses hinos religiosos, essas canções gospel, que faziam citações, referências ao Evangelho e também fazendo os seus sermões. Afinal, ele tinha um interesse, não sei se nessa época já oficialmente, mas ele tinha essa vocação para ser um pregador. No início dos anos 1920, ele estava morando numa cidade chamada Hearne. E dessa cidade ele ia para Dallas para fazer o famoso busking. E é nessa época que ele competia informalmente com um outro gigante do blues, cego, justamente o Blind Lemon Jefferson, que era também texano e morava também em Dallas.
E é em Dallas que ele se casa pela primeira vez com uma mulher chamada Willie Harris. Sim, Willie igual a Blind Willie Johnson. Eles têm o mesmo nome. Algumas fontes vão afirmar que Willie Harris, né, a sua primeira mulher, vai gravar algumas canções com ele. Outras vão falar que não. É tudo muito confuso em sua biografia. Em 1927, quando ele estava andando, né, pelas ruas de Dallas, ele escuta uma doce voz atrás dele cantando um hino religioso. Justamente, If I Had My Way, I'd tear this building down. A dona dessa voz era uma jovem chamada Angeline. Eles se conhecem. A Angeline leva o Blind Willie para a casa dela, o alimenta, eles começam a cantar, ela toca um pouco de piano, eles canta para ele também, eles também chegam a cantar algumas coisas juntos e acabam se casando no dia seguinte. E aí, novamente, a confusão na biografia do Blind Willie Johnson. Ué, mas ele não era casado com a Willie Harris? Será que então ele não era casado oficialmente com a Willie Harris? Ou ele não se casou oficialmente com a Angeline? Não se sabe. Novamente, é tudo muito confuso e desencontrado. Dá-se a entender, né, que ele passa ali um período casado com duas mulheres ao mesmo tempo, ou seja, ele tem duas famílias, e depois de um certo tempo ele acaba abandonando a Willie Harris. Fato é que a Angeline acaba acrescentando ainda mais hinos religiosos, spirituals, ao repertório do Blind Willie Johnson, e algumas fontes vão dizer que eles acabam se casando em 1930. E ainda em 1927, uma equipe da Columbia Records vai mandar alguns caçadores de talento, né, para registrar alguns talentos locais de Dallas, e eles acabam encontrando Blind Willie Johnson. E foi justamente em Dallas, em 3 de dezembro de 1927, que Blind Willie Johnson fez a sua primeira sessão de gravação, na qual gravou 6 canções. Essas 6 canções combinavam o blues ao gospel, ou seja, a música secular do blues com as letras religiosas, sagradas do gospel, se fundiam, mas iam além desses dois estilos. Uma música muito peculiar ao Blind Willie Johnson. E nessa primeira sessão de gravação ele vai gravar as suas canções mais famosas, como If I Had My Way, uma canção que falava sobre, uma canção bíblica, né, que falava sobre Sansão e Dalila. Well, if I had my way. Mother's Children Have a Hard Time. Também é popularmente, né, posteriormente conhecido como Motherless Children. Essa regravada pelo Eric Clapton no excelente disco Ocean Boulevard 461. E também é nessa primeira sessão que ele grava It's Nobody's Fault But Mine, que também, anos mais tarde, o Led Zeppelin fez uma versão em cima dessa canção do Blind Willie Johnson. É nessa primeira sessão que ele grava a música, uma das músicas mais antológicas e importantes da história da música americana. Dark Was the Night, Cold Was the Ground, uma música instrumental que retratava a crucificação de Cristo. Uma canção lenta e crua, com uma carga emocional muito forte. Gemendo, lamentando, mas sem usar uma palavra sequer, colocando todo o patos, todo o sofrimento nas suas cordas do violão, fazendo os efeitos de slide. Muitos diziam que ele fazia
com uma pequena faca de bolso e não com a bottleneck, não com o gargalo da garrafa. Uma faixa instrumental em que em 3 minutos ele consegue colocar para fora todo o sofrimento, toda a tristeza e solidão que ele vivera até então nos seus primeiros 30 anos de vida. Abre aspas. Dark was the night, cold was the ground é uma música que pode mover montanhas e inspirou quase todos os artistas de blues e rock desde então. Jack White chamou de o maior exemplo de slide guitar já gravado. Ry Cooder a descreveu como a peça mais emocionante e transcendente de toda música americana. E essa canção foi acrescentada, na verdade, pelo Carl Sagan, um grande pesquisador do universo. Ele colocou na Voyager Golden Records um disco feito de ouro com sons do planeta, sons de animais, sons dos homens, né, falando em diversos idiomas. Foi levado, né, como se fosse uma cápsula do tempo, para que se houvesse vida inteligente fora do planeta, em algum canto, né, do universo, esses seres pudessem ver o que há no planeta. E nesse disco de ouro, né, há diversos, além dos sons de animais e dos seres humanos e dos diferentes idiomas, ele colocou músicas, né, como Beethoven, Stravinsky, Chuck Berry e sim, Blind Willie Johnson, com Dark Was the Night, Cold Was the Ground. E essa primeira sessão de gravação do Blind Willie Johnson garantiu a ele um reconhecimento como um dos melhores do estilo na época, né? E ele recebeu críticas muito boas, justamente por, abre aspas, seus gritos e gemidos violentos, torturados e abismais, e sua guitarra inspirada. E o disco acaba vendendo muito bem dentro daquela indústria de race records, ou seja, discos feitos para os negros. Fato é que a música do Blind Willie Johnson acaba fazendo sucesso e ele acaba, sim, sendo reconhecido como um dos melhores do estilo, um dos melhores do blues. Em 1928, ele e Angeline conseguem comprar uma casa em Beaumont, né, no Texas, quase na fronteira com o estado da Louisiana, né, ao sudeste do Texas. Em 5 de dezembro de 1928, ele faz, novamente pela Columbia, todas as sessões sempre pela Columbia, ele faz a sua segunda sessão de gravação. Aí, agora, com a Angeline participando como um back vocal. Em 10 e 11 de dezembro de 1929, ele faz a terceira e a quarta sessão de gravação, só que dessa vez em Nova Orleans. A Angeline, como ele já tinha um filho, fica em Beaumont, no Texas, e ele acaba gravando com uma cantora, né, de coral da igreja lá de Nova Orleans e que infelizmente não foi identificada. Na terceira sessão do dia 10, eles gravam 4 canções, sendo que é na terceira sessão do dia 10 que eles gravam um dos maiores clássicos da música tradicional norte-americana, que é Let Your Light Shine On Me. Na quarta sessão do dia 11 de dezembro, eles gravam 6 canções. Um pouco mais de 4 meses depois, no dia 20 de abril de 1930, ele faz a sua derradeira sessão, a sua quinta sessão pela Columbia Records, só que dessa vez em Atlanta, no estado da Geórgia. E é lá que ele grava 10 canções numa mesma sessão. Algumas canções com a Angeline liderando os vocais, não mais apenas como backing vocal, e é nessa última sessão que ele grava John the Revelator, que é uma das minhas favoritas.
O Blind Willie Johnson, ele vai muito bem, né? Não tenho dúvidas, não há dúvidas alguma que a Columbia continuaria investindo na carreira dele, em novas gravações, só que em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o mundo, né, ocidental, o mundo capitalista, entra numa crise gigantesca. Não vou entrar aqui em detalhes, mas fato é que diversos músicos e diversas gravadoras também acabam parando, são obrigados a parar com as gravações. Diga-se de passagem, muitos pesquisadores afirmam que a Columbia Records não faliu pelas vendagens de discos da Bass Smith. Apesar da crise, o povo continuava comprando seus discos. Em Atlanta, Blind Willie Johnson acaba conhecendo Blind Willie McTell, que era ali da Geórgia, que também vivia ali em Atlanta. Os dois acabam viajando e tocando juntos por todo o sudeste dos Estados Unidos por alguns meses, e logo depois o Blind Willie Johnson acaba retornando a Beaumont, no Texas, para sua casa, junto da sua família, onde ele pôde voltar para sua vida de busking ali nas cidades ao redor de onde ele morava, na cidade de Beaumont. Voltou a fazer apresentações em eventos da igreja e as suas pregações também. E algumas fontes afirmam que é justamente nesse retorno a Beaumont em que ele acaba sendo ordenado a reverendo da Igreja Batista. Já no iniciozinho dos anos 1940, o agora reverendo Blind Willie Johnson, ele acaba produzindo e apresentando um programa de rádio que é transmitido para o Texas e uma pequena região da Louisiana. Um programa de música de spirituals, né, de hinos religiosos. The House of Prayer, que era transmitido diretamente da sua casa, em Beaumont, Texas. E nós aqui em 2023, achando que fazer uma transmissão de casa é uma novidade tecnológica proporcionada pela internet. Em setembro de 1949, a sua casa pega fogo. Até conseguem apagar um incêndio, mas boa parte da sua casa pega fogo, assim como o seu violão. Como eles não tinham para onde ir, a Angeline simplesmente cobre a cama que estava carbonizada e ainda molhada, né, com um jornal, e eles dormem lá. Nisso, Blind Willie Johnson contrai pneumonia e alguns dias depois veio a óbito. Anos mais tarde, quando conseguem pegar um depoimento da Angeline sobre por que ela não ter levado o Willie ao hospital para ser atendido, ela respondeu o seguinte, abre aspas, eles não aceitaram. Ele estaria vivo hoje se eles tivessem aceitado, porque ele era cego. Pessoas cegas passavam por momentos muito difíceis. Eles não aceitaram no hospital. Ele não pôde entrar no hospital. Pode até causar estranheza, mas não era apenas o preconceito racial em relação aos negros no sul dos Estados Unidos, porque há registros de legistas que, no atestado de óbito, acusavam como a causa da morte a cegueira, ou seja, eles achavam que a cegueira era uma doença fatal e que aquilo poderia ser transmissível. Não tem nem o que comentar. Ele foi enterrado numa sepultura não registrada no Blanchet Cemetery, um lugar tão degradado e obscuro que não foi descoberto até 2009. Fizeram para ele um cenotáfio, ou seja, um memorial, uma pequena homenagem ali para identificar Blind Willie Johnson. A música do Blind Willie Johnson, ela conta diversas influências. Desde hinos que ele escutava pelas igrejas do Texas, outras canções que ele escutava de outros cantores de rua, outros de registros de fonógrafos e também de canções,
de songbooks, aqueles livros de partitura da Tin Pan Alley, e outras canções que ele foi desenvolvendo, escrevendo, mas sempre com a sua forma própria de cantar e de tocar o slide no violão. A música do Blind Willie Johnson, era uma música preciosa, era uma forma única de se tocar e cantar ao mesmo tempo. Era um slide suave, delicado, mas ao mesmo tempo era difícil de se acompanhar e difícil de imitar também aquele slide. Um contraste com a sua voz rouca, em barítono, grave e extremamente potente, selvagem, bruta, quase que gutural, berrando, com sentimento, com tristeza, com solidão, mas nunca perdendo a fé. Às vezes você nem consegue entender as palavras ao certo que ele está cantando, mas você sente o impacto da emoção que aquilo exerce na sua alma, no seu espírito. Embora a carreira de Blind Willie Johnson tenha durado apenas, de fato, gravando de 27 a 1930, ele não tenha tido mais do que 30 canções, nunca tenha aparecido em grandes salas de concerto, não tenha feito uma turnê pelo norte dos Estados Unidos, as suas influências são duradouras e perduram até hoje. Sem dúvida alguma, o seu legado e a sua importância no blues e na música americana continuam no presente. Não há outro artista na música americana como Blind Willie Johnson. Simplesmente não há. Saudações.